Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um vídeo do canal Edão Palmeirense. E hoje, família, estamos aqui para falar do jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro amanhã na Arena MRV em Minas. Jogo de estreia do Campeonato Brasileiro 2026. Isso mesmo, famílias. O Campeonato Brasileiro já vai começar. Muito por causa da Copa do Mundo, que será disputada agora no meio do ano. É um mês parado para a Copa do Mundo. Houve uma adequação no calendário do futebol brasileiro e o Campeonato Brasileiro já vai começar agora, primeira rodada no dia 28 de janeiro. E o Palmeiras fará sua estreia contra o Galo Mineiro lá na Arena MRV, um jogo difícil, um jogo complicado, como sempre é jogar contra o Atlético lá na sua casa. Falar um pouco antes de falar um pouco do jogo, vou dar umas informações aqui para vocês sobre dois jogadores. O Felipe Anderson estava lesionado, voltou de lesão depois de um grande tempo parado contra o São Paulo agora no fim de semana pelo Campeonato Paulista. Jogou ali cerca de 45 minutos, 35 minutos. Voltou a sentir uma lesão no joelho. Está com um incômodo do joelho e está fora do jogo contra o Atlético Mineiro amanhã. Não é caso cirúrgico, não é uma lesão que requer cirurgia, é apenas um incômodo, foi diagnosticado através de exames, um incômodo ali, não é um caso de intervenção cirúrgica, mas mais uma vez o Palmeiras fica aquém de Felipe Anderson, um cara que não conseguiu se firmar no time, muitas lesões, um Felipe Anderson totalmente diferente daquele Felipe Anderson da Lazio, onde jogava vários jogos seguidos e aqui no Palmeiras, no Brasil, não conseguiu se firmar ainda no time de Abel Ferreira. Uma boa notícia, o garoto Larsson, o Palmeiras adquiriu junto ao Goiás a compra definitiva do menino por 4 milhões. Larsson pertencia ao Goiás, estava emprestado ao Palmeiras na base, agora sendo aproveitado na equipe principal. E o Palmeiras, na minha visão, acertadamente adquire o direito do jogador. Larsson passa a ser em definitivo jogador do Palmeiras. Assinou contrato agora com o Palmeiras até 2030. Voltando agora a falar do jogo contra o Atlético Mineiro, estreia do Campeonato Brasileiro. A gente está num começo de temporada, conturbada por sinal, apenas uma contratação chegou até o momento, Marlon Freitas, que por sinal vem se desempenhando bem, vem sendo um líder dentro e fora de campo, vem surpreendendo nós palmeirenses pelo bom caráter dentro de campo e fora dele também. Então, uma boa e acertada contratação, mas precisamos de mais reforços para a sequência da temporada, que vai ser longa e difícil. O Palmeiras vai em busca dos 3 pontos amanhã, não tenho dúvida disso. Vai ser um time, na minha visão ali, semelhante ou igual ao que enfrentou o São Paulo no fim de semana. Esperamos um Palmeiras aguerrido, um Palmeiras com disposição, vontade, raça, determinação, com bola no chão. Quando tiver as oportunidades, ser cirúrgico, fazer os seus gols para não sofrer depois no final de partida. Ter muita atenção na parte defensiva, principalmente ali com o Hulk, que sempre dá um trabalho contra o Palmeiras, sempre faz um gol contra o Palmeiras. Então temos que ter atenção redobrada em cima dele, que parece que contra o Palmeiras o Hulk é um campeonato do Hulk, ele gosta de jogar contra o Palmeiras. Independente que nos últimos anos aí ele não foi feliz contra o Palmeiras vem se sobressaindo em cima do Atlético e principalmente em cima do Hulk, em decisões. Então, mas mesmo assim, a atenção tem que ser redobrada, porque é um jogador importante, um jogador que decide a qualquer momento. E vamos, lógico, a Belo Horizonte buscar os 3 pontos, que é muito importante para o Palmeiras na estreia do campeonato. Falar um pouco também agora do retrospecto recente entre as equipes no Campeonato Brasileiro, em outras competições também, mas vou focar agora primeiro no Brasileiro, nos últimos 6 jogos, ou seja, nos últimos 3 campeonatos brasileiros. O Palmeiras tem um retrospecto de 4 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota contra o Galo. Em 2023, foram 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 1 empate em Belo Horizonte por 1-1 e vitória do Atlético em São Paulo por 2-0. Em 2024, mais 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro,
Uma goleada do Palmeiras em Belo Horizonte por 4-0 e uma vitória do Palmeiras em Campinas, no campo do Brinco de Ouro da Princesa, no retorno, por 2-1. E ano passado, em 2025, mais 2 vitórias alviverdes. No primeiro turno, 3-2 no Allianz Parque. E no segundo turno, 3-0 na Arena MRV em Belo Horizonte. Ou seja, nos últimos 4 confrontos, o Palmeiras tem 4 vitórias contra o Atlético Mineiro. São 2 anos de invencibilidade. Uma invencibilidade no campo novo do Atlético. Ainda não perdemos lá, sequer empatamos. Foram 2 jogos e 2 vitórias, 2 goleadas, 7 gols marcados, nenhum gol sofrido. E amanhã vamos lá para buscar mais uma vitória, independente do resultado. O importante é o Palmeiras fazer um bom jogo e sair vencedor. Se não conseguir sair vencedor, que lute e tenha determinação para buscar um empate. Caso a derrota vier, que o time tenha abril e busque a todo momento a reverter o resultado. Isso que, independente se perder ou não, a torcida vai ficar satisfeita, que é o que a torcida quer. É um time que tem abril quando o momento está difícil e lute até o final. Temos também, na minha opinião, aqui um passado recente, os jogos da Libertadores contra o Atlético Mineiro. Qual que é o palmeirense que não se lembra das Libertadores de 2021, 2022 e 2023, respectivamente, semifinal, quartas de final e oitavas de final? O Palmeiras enfrentou o Atlético Mineiro nas 3 edições dessas Libertadores e saiu com a classificação nas 3 edições. Lógico, a mais emblemática, aquela de 2021, onde o Palmeiras foi à final da Libertadores, após empate em casa em 0-0, empate fora em 1-1, ainda tinha vantagem do gol fora de casa, e o Palmeiras conseguiu o empate em 1-1 e, consequentemente, a vaga para a final. Em 2022, ali, aquele jogo foi memorável, ali, que foi aos pênaltis, depois de empate em Belo Horizonte em 2-2, empate em São Paulo em 0-0, com 2 expulsões do Palmeiras, o Palmeiras jogando com 2 jogadores a menos, com 1 jogador a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo, e mesmo assim conseguiu segurar o empate, levou a decisão para os pênaltis, nos pênaltis garantiu a classificação para a semifinal. E em 2023, o Palmeiras ali nas oitavas de final, se classificou em primeiro do grupo, já pegou o Atlético Mineiro logo de cara, e vencemos em Belo Horizonte por 1-0 e seguramos o 0-0 em casa e passamos para as quartas de final da Libertadores. Então, nos 3 confrontos contra o Galo pela Libertadores, são 3 classificações alviverdes. E amanhã eu acredito muito numa escalação muito igual a que foi contra o São Paulo no jogo de sábado pelo Campeonato Paulista. É força máxima, eu acredito, para fazer uma boa estreia tem que vir com jogadores melhores, que estão mais preparados para esse primeiro jogo do campeonato, onde a vitória é importante, começar bem é importante, estrear com os 3 pontos é super importante. Então temos ali uma provável escalação com Carlos Miguel no gol, na lateral direita Kelvin, e a dupla de zaga formada por Gustavo Gomes e Bruno Fux. Na lateral esquerda, Piquerez. O meio-campo será formado por Marlon Freitas, Andrés Pereira, Maurício e Alan, mais à frente. Perto dos atacantes, Flávio Lopes e Vitor Roque. Eu acredito que o Abel mandará essa escalação amanhã a campo para enfrentar o Galo. E é o que a gente tem de melhor no momento. Até agora só chegou o Marlon Freitas, como eu já disse. E vamos em busca dessa vitória, estrear com o pé direito no Campeonato Brasileiro de 2026, e quem sabe futuramente a gente possa chegar lá no final do ano falando aqui que o Palmeiras está a uma rodada de ser campeão brasileiro, ou até mesmo que o Palmeiras se sagrou campeão brasileiro de 2026. É o que todo torcedor alviverde espera, uma temporada de 26 boa, totalmente diferente que foi ano passado. O vídeo hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um pré-jogo de Atlético Mineiro e Palmeiras. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações para cada dia mais estar trazendo um conteúdo legal e bacana para todos vocês. Um forte abraço, tamo junto e avante palestra!